Vamos lá, vamos falar então. Por que que eu acho que no futuro a gente não vai ter mais CLT, principalmente falando aqui no Brasil, ou Bostil, como alguns costumam chamar. Por que que eu falo principalmente aqui no Brasil? Porque eu vejo o que tá aqui na minha realidade. Então a gente tá no Brasil, é isso aqui que eu vejo. Vamos falar a primeira coisa. Seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o Kelvin, você tá no Kelvin Rico e vamos lá. Ter um vídeo extremamente direto ao ponto, tá? Tô olhando aqui meu segundo monitor, é o seguinte, tá? Deixa eu até colocar o título aqui. Como a CLT vai acabar. Inclusive, você pode ser que você concorde comigo. Se você não concorda, poxa, debata aí nos comentários. Eu vou gostar muito de te responder. E aí, vamos lá. Primeira coisa, por que que eu trago? Vou trazer meu repertório aqui, inclusive, né? Por que que eu trago? Vou trazer e sempre vou falar sobre o repertório. É o seguinte, tá? Primeira coisa, que nem todo empresário ele vai pensar assim como eu, tá? Mas eu, na minha empresa, etc., eu não penso em contratar pessoas CLT. Pessoas CLT são geralmente contratadas sendo medíocres, né? Pessoas que aceitam ser CLT, na maioria das vezes elas são medíocres ou elas precisam de, entre aspas, estabilidade, o que também é mediocridade. Eu tô falando isso aqui não pra, pô, dizer que se você é CLT você é medíocre ou coisa do tipo, não. Pelo contrário, possivelmente você pode ser, você pode crescer, etc. Você sendo CLT, se você busca isso, né? Só que existem muitas coisas. Então, muitos entre aspas, muitos entre tantos e entre tantos. O que eu falei ali é maneira de falar, tá? Se a gente for pontuar de real, verdade mesmo, aí é outra coisa, tá? Mas vamos lá. Referente à minha empresa, o que que eu penso? Por que que eu não vou ficar contratando CLT? Por quê? Primeira coisa. Uma coisa que eu tenho notado que muito empresário tem notado também, que eu vejo dentro da internet, etc., com minhas próprias conexões, é que é muito mais fácil você contratar uma pessoa que é PJ, como um freelancer para você. Não tem benefício nenhum, custa pouco, na maioria das vezes, né? E se custar muito é porque traz um benefício, um resultado muito grande para a empresa. E é exatamente nesse ponto aqui que a gente vai lidar, que é um negócio que eu gosto muito da minha própria empresa, que vamos dizer assim, a gente pega uma pessoa, a gente contrata ela, mesmo que seja um, entre aspas, CLT PJ. Olha a diferença gritante que tem disso aqui. O cara PJ, ele vai ter uma meta diária para concluir. Não importa se ele vai demorar 6 horas, se ele pode demorar 12 horas ou se ele vai demorar 2 horas só. Se ele chega, ele faz o que ele tem que fazer, ele vai embora, acabou. Esse é o trabalho do cara que pode estar PJ e que inclusive pode ser que o cara ganhe até em comissões, por exemplo, dentro da minha empresa, tá? Então, o cara ele vai ter determinadas tarefas. Se ele se tornar, primeiro, excelente naquelas tarefas que ele tem para fazer, e segundo, ele conseguir fazer muito rápido, entregar um bom resultado, o cara tem tantas tarefas. Pô, tem 20 coisas para fazer. Ele chega na empresa, ele faz em 2 horas, ele pega, ele vai embora e ele continua com o salário dele. Por que eu tô comentando dessa maneira? Porque é possível que não só empresários venham adotar isso, mas que muitas pessoas normais vão gostar desse tipo de rotina. Porque é de fato diferente. Vamos dizer assim que a empresa ela passe a te dar benefícios, te dar resultado, premiações se você continuar trabalhando após você bater a sua meta, né? Que uma empresa pode, como por exemplo, te pagar aí comissões, valores a mais, se você fizer mais acima do que você, né, estava ali programado para você fazer se você for PJ, entendeu? Só que pro lado do empresário que contrata o cara que tá PJ é muito melhor, ele não tem tanta burocracia, ele não vai pagar o cara do CLT da mesma forma que ele vai pagar o cara PJ, sendo que o quê? O cara da PJ, ele tem uma motivação muito maior para trazer resultados sensacionais fora da curva para a empresa que contratou ele, entendeu? Então eu, na minha própria empresa, eu vou dar esse incentivo para quem for trabalhar comigo, porque se eu contrato o cara PJ, tá, beleza, vamos dizer assim, ele tem um valor fixo ali para ganhar, e aí ele pode ganhar mais em cima de comissões. Então ele chega todo dia no trabalho, ele pode ser que ele tem uma coisa que vai levar 4 horas para fazer, né? Isso no dia a dia de trabalho. Então vamos dizer assim que sobra 4 horas do período dele, só que ele pode fazer até mais, ele pode trabalhar 12 horas na minha empresa se ele quiser. E aí que tá. Se ele trabalhar esse tempo, eu posso pagar ele a mais, eu posso dar comissão, né? Se ele for um vendedor, poxa, ele chega na minha empresa às 7 da manhã, ele sai às 7 da noite, ele trabalha muito e ele gera muito resultado para si mesmo. Por quê? Porque eu vou treinar esse cara para ele se tornar, por exemplo, um excelente vendedor, para o cara que vai vender muito todo dia e ele vai ganhar comissões acima da média para embolsar dinheiro para ele mesmo. Então, se o cara ele tiver uma mínima ambição, vamos dizer assim,
e o cara quiser trabalhar o dia inteiro com um processo validado, com um produto bom, ganhar comissão, é uma questão que, assim, um bom vendedor poderia ganhar ali R$ 1.000 por dia só por fazer isso, a mais, né? E quem que, com, entre aspas, um nível de garantia ganha R$ 1.000 hoje por dia trabalhando para uma empresa, né? Por mais que ele recebesse um salário ali a cada 30 dias. E aí, assim, a gente vê muito esse caminho se tornando possível realidade, não só pelos pontos que eu trouxe aqui, mas por pontos que eu ainda não trouxe. Eu vou trazer em alguns outros vídeos mais específicos, esse aqui é o primeiro. Espero que vocês tenham entendido. Pô, tem alguma coisa, alguma coisa assim pra você falar? Eu tô dando uma de Raia Santos aqui, mas é real. É possível que a CLT venha a acabar em alguns anos. Por quê? Porque pessoas, em geral, já não querem mais ser CLT, não quer ter toda aquela escala. Pra mim, é muito mais fácil contratar uma pessoa que ela pode crescer na minha empresa de maneira fácil. Contrato ela, não paga menos imposto, menos burocracia, certas coisas, etc. E essa pessoa, ela pode crescer muito na minha empresa. Ela pode ganhar muito mais, desde que seja por esforço próprio. Então, se por esforço próprio ela ganha muito mais, a empresa ganha muito mais. E ponto final. Tem muito, mas tem muito vídeo, tem muito conteúdo pra mim fazer sobre isso aqui. Isso aqui é muito raso. Não foi nenhum vídeo que eu pensei diretamente pra trazer. Quer debater comigo? Pô, ativa o sininho de notificações depois que você se inscrever aqui no canal. Minhas outras redes sociais estão aqui embaixo. Comenta o que você acha e vamos acompanhar. Bora!